Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos à análise da 11ª rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2014. Depois de 10 rodadas, nós temos nosso primeiro match point agora na 11ª rodada do Mundial de Xadrez de 2014. Carlsen está com 5,5 pontos, Anand está com 4,5 pontos. Se o Carlsen vencer essa partida, ele garante o título. Então o Anand precisa empatar para tentar prorrogar um pouco essa disputa e de preferência vencer para conseguir empatar a disputa e talvez levar para o tie-break. Pois bem, na partida de hoje nós temos Carlsen jogando com as peças brancas, Anand jogando com as peças negras, partida que foi jogada no dia 23 de novembro de 2014. E o Carlsen começou a partida com E4, o Anand respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo em B5, cavalo em F6, roque, cavalo toma E4, ganhando momentaneamente o peão de vantagem, D4. Aqui não é interessante você capturar o peão de D4. Ok, você fica com 2 peões de vantagem, só que você vai ter grandes problemas por causa dessa coluna aberta aqui. Talvez seu cavalo vai cair, o seu rei está exposto, não tem como você rocar, então não tome esse peão de D4. Ao invés disso, Anand jogou cavalo em D6, cutucando ali o bispo em B5. Bispo toma cavalo, peão toma bispo. E agora as brancas retomam o peão que elas tinham entregado alguns lances atrás. Cutucam o cavalo ali em D6, cavalo em F5. E aqui, balanço da posição, as negras estão com 2 peões dobrados, só que em compensação tem o par de bispos. Então, de certa forma, a partida está igualada. Dama toma dama, rei toma dama. O lance H3 pode parecer um pouco sem sentido, você não está ameaçando nada, não está desenvolvendo peças. Só que depois da posição já ter tomado forma, as brancas tomam um tempo, respiram um pouco e fazem o lance profilático, que é esse lance calmo, que parece que não tem muito sentido agora, só que a ideia dele é simplesmente se precaver contra ameaças futuras. Esse lance defende a casa G4, que poderia ser usada pelo bispo, talvez por um avanço de peões. Então, primeira ideia desse lance, defender a casa G4. Segunda ideia desse lance, abrir uma janela de escape para o rei branco. Assim o rei branco não vai ter perigo de levar checkmate de alguma torre que chegar aqui na última fila. Então, não tem um sentido imediato, só que as brancas fazem um lance para evitar problemas futuros. Pois bem, as negras respondem com bispo em D7, que para mim foi um pequeno erro de ordem. A gente vai ver agorinha que logo depois as negras foram obrigadas a jogar bispo em E6. Então eu fico em dúvida, por que as negras não decidiram jogar bispo em E6 imediatamente? Você poderia ter a partida seguindo da mesma forma que ela seguiu, que a gente vai ver agorinha, com a diferença que o bispo já está em E6 e agora o lance é negro. Então, tirem uma foto dessa posição aqui e vamos voltar aqui para essa posição. Desconsiderem as setas. Aqui, as negras jogaram bispo em D7. E nós tivemos a mesma sequência de lances. Cavalo em C3, H6, B3, H6 também com a mesma ideia de H3, defendendo o ponto G5, B3, abrindo caminho para o bispo entrar na grande diagonal, que ele vai ter uma grande atuação aqui. Rei em C8, o rei perdeu o roque, o rei já mexeu, né, capturou a dama aqui em D8,
Só que mesmo assim ele procura se proteger. Ele não quer ficar no centro, ele não quer ficar aqui na cara de alguma peça que queira atacá-lo. Então a ideia das negras vai ser avançar aqui o peão em B6, botar o rei aqui em B7 e talvez avançar o peão aqui em C5, tendo uma boa estrutura de peões aqui com o rei protegido na casa B7. As brancas só têm bispo de casas escuras, não tem um bispo de casas claras, então o rei não vai ter problemas aqui nessa diagonal. As brancas também não tem nenhuma dama para importunar esse rei nessa diagonal, então B7 é uma casa segura para o rei negro, certo? Bispo em B2, C5, seguindo com aquela ideia de montar a estrutura de peões, torre de A em D1, entrando aqui nessa coluna, a gente vai ver agora o comentário que eu fiz anteriormente. B6, abrindo caminho para o rei chegar na casa de destino dele. Torre de F em E1. Agora as brancas terminaram seu desenvolvimento, todas as suas peças estão muito bem posicionadas, as torres no centro, os cavalos também atuando no centro, o bispo nessa grande diagonal. Brancas terminaram seu desenvolvimento. E agora que vem a minha ressalva, aquele lance de bispo em D7 das negras. Para as negras poderem jogar o seu rei em B6, primeiro elas têm que jogar bispo em E6, porque no momento o rei está preso aqui defendendo o bispo. Se o rei sair, a torre branca captura aquele bispo. Então, bispo em E6. A diferença, vou voltar para aquela posição anterior. Opa, não era isso que eu queria. Bispo em E6 aqui, certo. Voltei para a posição anterior. Vocês viram a diferença? Só a cor da casa, né? O que isso quer dizer? Antes, o bispo tendo jogado em E6 direto, de C8 para E6, nessa posição o lance é negro. Quando as negras jogaram bispo em D7 e agora jogaram bispo em E6, o lance é branco. Então, para mim, as negras perderam um lance nessa posição. Acaba que não faz tanta diferença, a posição ainda está um pouco indefinida, a posição está fechada ainda, né? Então, apesar das brancas já terem terminado o desenvolvimento, elas ainda não têm nenhuma vantagem decisiva. Mas poderia sim fazer diferença esse pequeno lance extra das negras. Mas beleza, a Nandi está disputando o título mundial, ele deve saber o que está fazendo, certo? Carlsen jogou cavalo em D5, com a ideia de levar o cavalo em F4, importunando esse bispo, tirando o par de bispos das negras aqui, talvez isolando o peão aqui de F, levando o peão de F aqui para a casa E. Para evitar isso, as negras jogam G5. De certa forma, as negras debilitam esse peão, só que não tem como as brancas atacarem diretamente esse peão no momento. As brancas não têm nenhum bispo de casas claras, não tem a dama. E, além disso, as negras estão ganhando espaço aqui na ala do rei e, principalmente, defendendo a casa F4, evitando essa manobra do cavalo. Então, a concessão que as negras fazem é uma pequena debilitação desse peão, só que no xadrez você tem que fazer alguma concessão para conseguir alguma coisa, certo? Então, as negras conseguiram assegurar a casa F4, pelo menos no momento. Carlsen jogou C4, ganhando espaço aqui na ala da dama, fechando, consolidando a posição, certo? Vamos tentar fechar aqui a ala da dama, a ala do rei e jogar pelo centro. Uma ideia seria essa. Rei em B7, finalmente o rei chega na sua casa de destino. Rei em H2,
as brancas vão ter a ideia de começar a avançar esses peões aqui na ala do rei, então a dama já saiu da partida, o rei vai vir aqui para ajudar nesse avanço, certo? A5 das negras, A4 das brancas, a mesma ideia que as negras tiveram aqui atrás, elas debilitaram o peão aqui, mas para conseguir alguma coisa. Aqui as brancas também debilitam esse peão, só que no momento esse peão não pode ser atacado facilmente. Elas debilitam esse peão com o objetivo de evitar um avanço do peão negro aqui, começar a estragar a estrutura de peões brancas, abrindo uma coluna aqui para a torre negra. Se as negras conseguirem abrir uma coluna, elas vão perder grande parte dos problemas que elas têm. Porque no momento, o problema negro é justamente o desenvolvimento, certo? Torre aqui ainda não desenvolveu, está atrapalhada pelo bispo, certo? Mas essa torre no momento também não desenvolveu. Só que se essa coluna abrir, essa torre sem ter movido já vai ter desenvolvido. Ela já vai estar atuando nessa coluna, já vai poder entrar na posição adversária. Então, por causa disso, as brancas jogaram A4 para evitar essa abertura da coluna A. Cavalo em D7, procurando uma pequena manobra com o cavalo para poder defender um pouco mais a posição aqui das casas H4 e F4, porque as negras já estão prevendo que as brancas querem começar a avançar aqui na ala do rei. Então vamos, para tentar impedir um pouco esse avanço, tentar ter algum contrajogo nesse avanço, vamos botar o cavalo apoiando as casas em que as brancas vão utilizar para esse avanço. As brancas seguem com o plano de avançar, G4, cavalo em G6, rei em G3, bispo em E7, aumentando ainda mais a defesa aqui do ponto H4, além de abrir caminho para a torre negra poder juntar com a outra torre na festa, talvez vir aqui para o centro, não sei, vamos ver agorinha. Mas libera finalmente a torre de H8 para entrar na partida. Cavalo em D2, a partida está de certa forma fechada, então ambos os lados vão começar a manobrar bastante para tentar chegar na melhor posição. Torre de H em D8, cavalo em D4, bispo retorna para F8. A gente não tem certeza ainda do que está acontecendo, então não vamos fazer nada de muito chamativo. Bispo veio para cá, cumpriu seu objetivo de liberar a torre, agora o bispo retorna para a casa F8. A casa H4 aqui não está tão fraca assim, então o bispo não precisa ficar de olho nela tanto tempo. Cavalo em F6, e aqui as negras decidem tentar abrir a posição B5. E aqui a gente tem que parar um pouquinho e analisar um pouco as alternativas, por que elas seriam certas ou erradas. Antes de mostrar o lance jogado, vamos dar uma pequena olhada no lance peão toma B5. Bem, parece que as brancas ganham um peão, certo? Certo, as brancas ganham um peão, só que a contrapartida das negras é muito forte. A gente comentou um pouco mais cedo sobre as negras ganharem o domínio da coluna A. As negras acabaram de ganhar esse domínio, então as negras começaram a ficar um pouco mais ativas. Além disso, as brancas começam a ter algumas fraquezas na sua posição que podem trazer problemas sérios. Então, apesar do peão de vantagem, esse peão que as brancas teriam de vantagem aqui é um peão fraco, certo? Então,
não me parece tão satisfatório para as brancas ganharem esse peão. A outra alternativa seria o peão de C toma B5, é um pouquinho pior. Peão C6, importunando aqui esse cavalo, certo? Se peão toma, rei toma, 3 peças atacando esse cavalo, sendo que 2 peças apenas estão defendendo. Com detalhe, bispo aqui em E6 indiretamente está atacando o peão em B3. Então, quando esse cavalo sair, o peão de vantagem que as brancas tinham acaba caindo. Cavalo sai, bispo toma, ataca a torre. Provavelmente esse peão aqui de A4 também vai cair. Então, nesse momento, capturar com peão de A ou com peão de C não parece tão interessante. Por isso, as brancas jogam bispo em C3. Vamos tentar manter um pouco a pressão aqui na posição, certo? Peão toma peão, peão toma peão. Rei em C6, saindo aqui dessa coluna, trazer uma das torres para essa coluna para poder ter contra-jogo nas brancas. Rei em F3, também trazendo seu rei aqui para o centro, trazendo o rei para o jogo, certo? As damas já saíram da partida. As peças vão começar a ser trocadas, então o rei não precisa mais de tanta proteção. E aqui nós também temos várias alternativas. A primeira delas seria bispo em G7, importunando o cavalo, assim como foi jogado na partida, um lance que importuna esse cavalo, só que bispo em G7 leva cavalo em H5 contra-atacando esse bispo. Então as negras vão ter que perder um tempo retornando com esse bispo. Não me parece tão interessante. O que foi jogado na partida... Não foi jogado na partida. Também foi uma variante que seria interessante ter sido utilizada. Desculpa pelo pequeno erro. Bem, seria bispo em E7. Tem a mesma ideia de importunar esse cavalo aqui na casa F6. Só que agora, cavalo em H5 não ganha o tempo nas negras, que as negras são obrigadas a recuar com esse bispo. Já que as brancas não ganham esse tempo, é mais interessante para as brancas trazerem o rei para a partida. Bispo troca com cavalo, bispo troca com cavalo. E nesse momento, as negras conseguem uma pequena vantagem. Por quê? De repente, é o rei negro que parece que está seguro aqui. As brancas não vão conseguir atacar diretamente esse rei. O rei está sendo protegido por um peão branco. Enquanto isso, as negras vão dar conta de atacar o rei branco aqui. Então, parece que as negras conseguiram uma pequena vantagem nessa posição. Bem, na partida foi jogado o lance torre de D em B8, com a ideia de entrar aqui na coluna B, tendo um contra-jogo em cima das brancas. Eu particularmente acho que deveria ter sido pelo menos cogitada a possibilidade de torre de A em B8. Por quê? A ideia é a mesma, certo? Torre entrar na coluna B, ter contra-jogo em cima das brancas. Só que a torre estando aqui em A, ela não está tendo muita atividade aqui, ela está batendo no próprio peão. Enquanto a torre estando aqui na coluna D, ela está atuando no centro, está exercendo uma pressão muito forte aqui na casa D5. Bem, o Anand preferiu abrir mão dessa pressão na casa D5 e jogou a torre de D em B8. Beleza, a partida ainda está, de certa forma, igualada. E no momento, segundo o Stockfish 7, isso daqui é a análise que eu fiz depois de ter dado uma olhada já na partida, o Stockfish 7 diz que a posição
na verdade, nesse momento, é favorável para as negras. Rei em E4, saindo dessa cravada da torre aqui na casa B3. E agora as negras cometem um erro que elas perdem a vantagem, segundo Stockfish. As negras jogam torre em B4. A ideia aqui é que as negras estão entregando a torre pelo bispo, quer dizer, as negras estão entregando a qualidade, bispo toma B4, peão toma B4. Isso aqui foi jogado na partida e a ideia das negras é começar a machar esse peão aqui para promoção. Então as negras têm a ideia de entregar o material, entregar a qualidade para conseguir a promoção do peão. Porém, eu não lembro se já faz 2 anos que essa partida foi jogada, eu não lembro se o Anand estava com problema de tempo. Isso não foi muito bem calculado. Por quê? Torre em B4, a gente vai ver na partida como que o Carlsen deu conta de tirar vantagem disso. Uma alternativa que deveria ter sido cogitada seria torre em B3, importunando esse bispo aqui na casa C3. O bispo está protegido aqui pelo cavalo no momento, certo? Pois bem, torre em B1, dando um contrajogo em cima da torre em B3. Torre em A3, ameaçando capturar o peão na casa A4. Torre em A1, protegendo aquele peão. E agora sim, as negras entregam a qualidade. Capturam um bispo com a torre e as brancas capturam essa torre. No processo, as negras ainda capturam um peão, só que de qualquer forma elas estão perdendo a qualidade. A diferença daqui, porque a gente vai ver na partida, é que as torres brancas, no momento, estão batendo nos próprios peões. Sendo que, na situação anterior, a torre branca, que agora está em A1, ela estava em D1. E aqui ela está numa coluna aberta, entrando fortemente na posição negra. A gente vai ver que só o fato de em um lance as brancas não terem essa entrada imediata fez a diferença na partida. Então vamos voltar aqui. Rei em E4. As negras jogaram torre em B4. Entregaram a qualidade. Peão toma B4. Aqui, uma pequena alternativa seria peão de A toma B4. Talvez fosse mais interessante, com aquela mesma ideia de torre entrando na coluna A, certo? As brancas defenderiam esse peão com torre em A1, só que de qualquer maneira as torres brancas estão batendo nos próprios peões. De repente, essa torre está tendo que ficar por conta da defesa do peão. Melhor do que a torre está aqui já na coluna aberta. Mas não foi isso que o Anand jogou. Anand capturou com peão de C. Carlsen jogou cavalo em H5, começando um contra-ataque aqui na ala do rei, certo? Rei em B7, F4, peão toma F4, cavalo toma F4, cavalo toma F4, cavalo toma F4. Opa, desculpa. Certo. Aqui, bispo toma C4, torre em D7, e aqui está a diferença da torre estar em D1 ou a torre estar em A1. A torre estando em D1, elas podem jogar diretamente torre em D7. As negras não têm muita chance de se defender disso. Talvez as negras tivessem alguma possibilidade de criar alguma defesa para esses dois peões agora que estão sendo atacados. Então, torre na sétima consegue uma vantagem muito forte em cima das negras. As negras ainda vão tentar segurar um pouco. Torre em A6, com a ideia de torre C6 defendendo tanto seu peão quanto o bispo. Cavalo em D5, atacando duas vezes esse peão. Torre em C6. Torre toma peão em F7.
bispo tem que sair. E agora, as brancas estavam ganhando a qualidade, certo? Elas entregam momentaneamente essa qualidade para conseguir vencer a partida. Capturam peão de F7 com a torre. Torre toma torre, cavalo toma torre. Se o rei tomasse o cavalo, não foi jogado isso na partida. Só que a ideia das brancas agora seria torre em C1. As negras ainda conseguem promover esse peão. Não. Torre toma C4, as negras já perderam um bispo. Peão está a uma casa de promover. Peão vai promover. Não. Torre toma o último bispo negro. Cheque. No próximo lance, torre vai jogar na casa B5, capturando esse peão antes que ele promova. Quer dizer, no final das contas, as brancas ganhariam uma torre nesse processo, certo? E alguns peões de vantagem. Então, para evitar isso, as negras jogam rei em C6, tentando manter as peças no tabuleiro. Cavalo em B5, bispo toma B5, peão toma B5. Nossa, agora as negras vão vencer. Elas têm dois peões passados juntos. Um vai apoiar o outro até chegar na promoção. Bem, me desculpe, só que é tarde demais. O Carlsen já calculou a variante toda. E aqui não tem mais salvação para as negras. A partida prossegue por mais alguns lances. Mas depois do lance rei em C3... o Anand abandona a partida e coroa o Carlsen como campeão mundial de xadrez. Só para a gente entender direitinho como teria continuado dessa posição, caso não tenha ficado claro, depois de rei em C3, bispo em B4 cheque, cheque ameaçando a torre lá no fundo. Rei toma peão, bispo toma torre. Bem, as negras estão com um bispo de vantagem, né? Só que o peão branco vai promover e o peão negro não dá conta de promover. Então, no final das contas, depois da promoção do peão branco, as brancas vencem. Então, depois de 11 rodadas, nós temos Magnus Carlsen sendo coroado campeão mundial de xadrez de 2014 e mantendo, assim, o título por mais 2 anos. Bem, em março de 2016 foi jogado o torneio de candidatos. E nesse torneio classificou-se o russo Sergei Karyakin para disputar o título mundial de 2016 contra o Carlsen. Esse título vai começar a ser disputado no dia 11 de novembro de 2016 na cidade de Nova York e com certeza a gente vai ter as análises das partidas aqui no canal. Então, se você está interessado nas análises do Mundial de 2016, não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou dessa série do Mundial de 2014, por favor, não deixe de deixar o seu like aqui, que isso ajuda bastante o canal. E eu vejo vocês no Mundial de 2016. Tchau!